Todos julgaram a senhora pobre que dava tudo, mas o reencontro cobriu-a de riqueza. O despertador tocou às 6 da manhã. Dona Aurora, 70 e poucos anos, abriu os olhos no quarto modesto, as persianas de madeira mal contendo a luz incipiente. Sentiu o peso do tempo nos ossos, mas um calor no peito que a mantinha em movimento. Viúva há 10 anos, a aposentadoria mal dava para as despesas. Levantou-se devagar para não fazer barulho, embora não houvesse ninguém mais ali. No banheiro simples, jogou água fria no rosto marcado pelas rugas da vida. Prendeu o cabelo ralo em um coque apressado. Mais um dia. A manhã no vilarejo do Vale Sereno era sempre igual. O cheiro de café coado vindo das casas vizinhas, o cantar dos galos, o barulho distante do caminhão do lixo. Dona Aurora preparou seu café preto, comeu um pedaço de broa amanhecida. Seu pequeno jardim, cheio de manjericão e alecrim, era seu refúgio, mas as contas... as contas nunca tiravam férias. Às 9 da manhã, vestiu seu vestido florido mais ajeitado, e foi até o armazém do seu Joaquim, no centro do vilarejo. O aroma de farinha de milho, café moído e queijo curado preenchia o ar. Seu Joaquim, um senhor robusto com a camisa manchada de café, ajeitava as mercadorias no balcão, a barriga avantajada balançando a cada movimento. Havia algumas vizinhas na fila, tagarelando sobre as novidades, e claro, sobre a vida alheia. Dona Aurora pegou seu saquinho de fubá, um pouco de café e um pedaço de rapadura, calculando mentalmente. 5 reais. Mal sobrava até o fim do mês, mas ela dava um jeito. Foi então que seus olhos encontraram um vulto na entrada do armazém. Um jovem, talvez uns 20 e poucos anos, com roupas simples e desbotadas mais limpas. Cabelo escuro caindo sobre os olhos que pareciam carregar um mundo de cansaço. Ele segurava uma sacola velha de pano, e de vez em quando, olhava para a vitrine dos pães, com um anseio quase palpável. Senhor Joaquim, por favor, o senhor não teria um pãozinho que sobrou, só um... A voz dele era baixa, quase um sussurro, e a cabeça ligeiramente baixa. Seu Joaquim levantou a cabeça do balcão. Seu olhar se fixou no jovem, e ele soltou uma risada curta e sem graça. Sobrando aqui? Não sobra nada não, meu rapaz. Isso aqui é comércio, não esmola. Se quiser, pague. O jovem não respondeu, apenas baixou a cabeça ainda mais. As vizinhas na fila, que antes cochichavam animadas, agora olhavam de lado, disfarçando o olhar rapidamente. Ninguém disse nada. Uma delas pegou sua sacola de compras e saiu apressada, como se o constrangimento pudesse ser contagioso. Dona Aurora sentiu um aperto no peito. Seu Joaquim voltou a organizar as prateleiras, ignorando a presença do rapaz. Próximo. Chamou, e uma outra vizinha, Dona Odete, avançou. Fez seu pedido. Pagou e saiu apressada. O jovem continuou parado perto da porta, sem insistir, sem implorar, apenas quieto, as mãos nos bolsos vazios. Dona Aurora chegou ao balcão. Bom dia, seu Joaquim. Fubá, café e rapadura, por favor. Ela pagou os 5 reais, pegou sua sacola, deu 2 passos em direção à porta, mas parou. Olhou para o jovem. Ele não a olhava, seus olhos fixos no chão. Dona Aurora respirou fundo. Virou-se para ele, abriu a sacola e pegou o pedaço de rapadura. Estendeu a mão. Tome, meu filho. O jovem ergueu o rosto. Os olhos dele encontraram os dela. Não havia lágrimas, nem desespero, apenas um cansaço profundo e uma surpresa genuína. Ele pegou a rapadura devagar, como quem pega algo muito frágil. Obrigado, dona Aurora, meu filho. Deus te abençoe, rapaz. Ele apenas acenou com a cabeça. Dona Aurora saiu. Atrás dela, ouviu seu Joaquim bufar. Vai ver onde isso vai dar. Dando mole para vagabundo. Ela não respondeu. Seguiu para casa com a sacola um pouco mais leve, mas o coração menos pesado. Naquela noite, em sua cama solitária, Dona Aurora pensou no jovem, nos olhos dele,
no jeito que ele segurou a rapadura, como se aquilo fosse tudo que ele tinha naquele momento. E talvez fosse. No dia seguinte, quando ela foi ao armazém, o jovem estava lá de novo, no mesmo canto, mais afastado, observando a porta como quem espera um milagre. Ele não pediu nada dessa vez, apenas olhava para a vitrine dos pães, inalcançáveis. Dona Aurora sentiu o aperto no peito de novo. Seu Joaquim atendia uma cliente, mas viu o jovem pelo canto do olho. Ô rapaz, ontem você não ganhou algo? Vai ficar aí todo dia agora? O jovem não respondeu, baixou a cabeça. Dona Aurora chegou ao balcão. Mais fubá e rapadura, seu Joaquim. Ele a olhou com um sorriso torto. De novo, Dona Aurora? Pensei que a aposentadoria estava curta. Hoje deu, ela respondeu seca. Pagou, pegou a sacola, caminhou até o jovem, e entregou a rapadura sem dizer nada. O jovem pegou, e dessa vez, sussurrou, Deus abençoe a senhora, Dona Aurora. Ela apenas acenou e saiu. Atrás dela, ouviu seu Joaquim resmungar. Cuidado, Dona Aurora. Daqui a pouco ele vai querer leite também. Ela fingiu que não ouvia. Nos dias seguintes, virou rotina. Todo dia, no mesmo horário, o jovem estava lá. E todo dia, Dona Aurora comprava a rapadura extra. Ela não perguntava nada, ele não contava nada. Apenas aquele gesto silencioso, uma rapadura entregue, um obrigado baixinho e pronto. Mas o vilarejo inteiro começou a notar. Na fila do armazém, as vizinhas cochichavam. Ela fica dando comida para aquele rapaz todo dia. Coitada, deve estar sem noção ou é boba mesmo. Dona Aurora ouvia, não respondia, seguia comprando sua rapadura, mas em casa, a pressão aumentava, sua própria consciência pesava, pois cada pedaço de rapadura significava um pouco menos para ela mesma. Uma noite, olhando para as contas, ela suspirou, mal tinha para o essencial, e ainda assim continuava. É só uma rapadura, ela murmurou para si mesma, tentando justificar. Ele não tem nada. Um dia, o jovem, que Dona Aurora agora sabia que se chamava Lucas, percebeu algo diferente no rosto dela. Cansaço. Um peso quase visível. A senhora está bem, Dona Aurora? Ele perguntou baixinho. Ela forçou um sorriso. Estou sim, meu filho. Só cansada. Lucas segurou a rapadura com as duas mãos. Se a senhora quiser parar, eu entendo. Ela olhou nos olhos dele, olhos fundos, mas dignos. Ele não estava pedindo, estava oferecendo a ela uma saída. Dona Aurora balançou a cabeça. Amanhã eu volto. Lucas acenou devagar e saiu do armazém em silêncio. Do lado de fora, ela ouviu parar perto de um cachorro vira-lata que fuçava o lixo da esquina. Lucas abriu a rapadura, partiu ao meio e jogou uma parte para o cão. Dona Aurora viu tudo pela porta. O jovem que não tinha quase nada estava dividindo o pouco que tinha. Ela sentiu algo apertar no peito. Quando Dona Aurora ia sair também, seu Joaquim a chamou. Dona Aurora, vem cá um minuto. Ela parou, virou. Seu Joaquim estava encostado no balcão, braços cruzados, aquele sorriso de quem sabe mais do que deveria. Você tá alimentando o vagabundo, sabia? Isso aqui é comércio, não caridade. Dona Aurora sentiu a raiva subir. Então me cobra a rapadura, seu Joaquim. Eu pago. Eu cobro, mas você tá incentivando errado. Daqui a pouco ele traz mais gente. Aí vira ponto de pedinte aqui. Ele não é pedinte. Ele só tá passando necessidade. E qual a diferença? Seu Joaquim deu de ombros. Olha, eu não me meto. Mas o povo tá comentando e comentário ruim espanta cliente. Dona Aurora respirou fundo. Se o senhor não quer que eu compre aqui, é só falar. Seu Joaquim levantou as mãos. Calma, calma. Eu não disse isso. Seu dinheiro é bom. Só tô avisando. Dona Aurora saiu sem responder. Naquela noite, deitada na cama, ela olhou para o teto. Pensou em desistir. Seria mais fácil. Menos pressão, menos julgamento. Mas aí lembrou dos olhos de Lucas. Do jeito que ele segurava a rapadura. Do obrigado sempre baixinho, sempre respeitoso. Ela ia continuar. E por 2 semanas ela continuou sem falhar. 2 semanas se passaram.
Dona Aurora comprava a rapadura todos os dias sem falhar. Lucas sempre estava lá, mesmo horário, mesmo canto do armazém, esperando em silêncio. O ritual era sempre igual. Ela comprava, entregava a rapadura. Ele agradecia baixinho. Pronto. Mas a cada dia, a pressão aumentava. Na fila do armazém, as vizinhas cochichavam alto o suficiente para Dona Aurora ouvir. Ela continua dando comida para aquele rapaz todo santo dia. Deve estar com muito dinheiro sobrando ou é muito boba. Dona Aurora fingia que não ouvia. Pagava seus 5 reais, entregava a rapadura, saía. As conversas no vilarejo pesavam em sua alma, mas sua decisão era firme. No dia seguinte, ela comprou a rapadura de novo. Lucas percebeu algo diferente no rosto dela. Cansaço, tristeza. A senhora está bem? Ele perguntou baixinho. Dona Aurora forçou um sorriso. Estou, meu filho. Ele segurou a rapadura com as 2 mãos. Olhou para ela com aqueles olhos fundos, mas dignos. Se a senhora precisar parar, eu entendo. Dona Aurora balançou a cabeça. Não vou parar. Lucas acenou devagar. Não insistiu. Apenas agradeceu e saiu. Quando Dona Aurora ia sair também, seu Joaquim a chamou do balcão. Dona Aurora, vem cá 1 minuto. Ela parou, virou. Seu Joaquim estava encostado no balcão, braços cruzados, mas o rosto estava diferente, mais sério, quase preocupado. Dona Aurora, a senhora não está entendendo. Entendendo o quê? Ele olhou para os lados, abaixou a voz. Tem gente importante no vilarejo que não gosta desse tipo de cena. Eu só tô tentando proteger meu negócio. Dona Aurora franziu a testa. Que tipo de gente? Seu Joaquim não respondeu direto. Só tô te avisando. Às vezes, é melhor não chamar atenção. Ele voltou para trás do balcão, sem olhar para ela. Dona Aurora sentiu um frio na espinha. Não era deboche dessa vez. Era algo diferente. Ela saiu sem responder. Do lado de fora, parou na calçada, respirou fundo, olhou para o céu azul. Estava sozinha nisso. Seu Joaquim contra, as vizinhas contra, o vilarejo inteiro julgando. Mas ela não ia desistir. Naquela noite, Dona Aurora olhou para o teto. Pensou em Lucas, no jeito que ele segurava a rapadura, no respeito que ele tinha, mesmo sem ter nada. Ela sabia o que era ser ignorada e não ia fazer isso com ele. Na manhã seguinte, Dona Aurora acordou antes do sol nascer. Passou no armazém no horário de sempre. Lucas estava lá. Ela comprou a rapadura, entregou uma para ele. Ele agradeceu. Olhou nos olhos dela por um segundo a mais, como se quisesse dizer algo, mas não disse. E ela seguiu, simples assim. Quando virou a esquina, não viu que seu Joaquim estava observando pela porta. E ele não estava sorrindo mais. Na quarta-feira seguinte, Dona Aurora entrou no armazém no horário de sempre, depois de arrumar a casa. Olhou para o canto onde Lucas sempre ficava, vazio. Ela parou, olhou ao redor. Nada. Deve ter atrasado, pensou. Comprou a rapadura mesmo assim. Ficou uns minutos esperando perto da porta, olhando para fora. Nada. Seu Joaquim percebeu. Procurando alguém? Ele perguntou com aquele tom debochado. Dona Aurora não respondeu, guardou a rapadura na bolsa e saiu. No caminho para casa, ela olhava para as pessoas, pensando, será que ele tinha passado mal? Será que tinha ido embora do vilarejo? Ela guardou a rapadura extra em silêncio. Na quinta-feira, Lucas continuava sumido. Dona Aurora comprou a rapadura de novo, esperou mais um pouco no armazém. Nada. Seu Joaquim sorriu. Parece que seu amigo te abandonou. Ela não respondeu. Saiu. Sexta-feira, nada. Sábado, nada. Segunda-feira, nada. Uma semana inteira sem sinal dele. Dona Aurora começou a se preocupar de verdade. Lucas era jovem, mas parecia tão sozinho. Se algo tinha acontecido com ele, ninguém ia saber. Ninguém ia procurar. No armazém, as vizinhas comentavam alto. O rapaz sumiu. Deve ter morrido em algum lugar, ou alguém mandou ele embora.
melhor assim. Seu Joaquim estava reclamando mesmo. Dona Aurora ouvia tudo. Fingia que não, mas cada palavra doía. Passou mais uma semana, 2 semanas sem Lucas. Dona Aurora sentia um vazio estranho. Não era só a falta do gesto, era a falta dele, da presença, do agradecimento silencioso, dos olhos que sempre a haviam olhado com respeito. Era estranho sentir falta de alguém que ela mal conhecia. Numa quinta-feira, 3 semanas depois do sumiço, Dona Aurora estava em casa arrumando suas plantas. As mãos sujas de terra, a cabeça longe. A solidão parecia mais pesada. Ela suspirou. Será que Lucas tinha ido embora porque se sentiu um peso para ela? Será que ele percebeu o julgamento do vilarejo e desistiu de aparecer? Ela nunca saberia. No sábado seguinte, Dona Aurora passou no armazém pela manhã. Comprou só a sua rapadura dessa vez. Seu Joaquim sorriu vitorioso. Finalmente voltou ao normal. Dona Aurora não respondeu. Pagou e ia sair quando viu uma senhora idosa entrando. Roupas velhas, sacola rasgada, olhar cansado. A senhora parou perto do balcão e perguntou baixinho. Seu Joaquim, o senhor não teria um pãozinho que sobrou? Só um. Seu Joaquim bufou. Aqui não sobra nada, minha velha. Isso aqui é comércio. A senhora baixou a cabeça. Ia sair. Dona Aurora sentiu o peito apertar. Abriu a bolsa. Pegou mais dinheiro. Seu Joaquim, mais uma rapadura. Ele olhou para ela surpreso. Mais uma? É. Ele pegou a rapadura, colocou no saco. 5 reais. Dona Aurora pagou, pegou a rapadura e entregou para a senhora. Tome, minha amiga. A senhora arregalou os olhos. Para mim? É. Ela pegou com as mãos tremendo. Deus te abençoe, filha. Dona Aurora apenas acenou e saiu. Atrás dela, ouviu seu Joaquim resmungar algo, mas não se importou. Ela seguiu para casa com sua rapadura, e enquanto caminhava pensou. Mesmo sem Lucas ali, ela não ia parar de ver as pessoas. Porque ele tinha ensinado isso a ela, não com palavras, mas com dignidade. E na segunda-feira, Dona Aurora voltou ao seu armazém, comprou sua rapadura, guardou na bolsa, saiu, e foi aí que ela ouviu um barulho diferente na rua, um carro parando com suavidade, porém com presença, em frente ao armazém do seu Joaquim. Um carro elegante, não uma limusine, mas um sedã escuro, reluzente. O vidro fumê refletiu o sol da tarde. Impossível ver quem estava dentro. Gente parou na rua, saiu das lojas, olhou. Dona Aurora ficou parada na calçada, coração acelerado, sem entender. A porta traseira se abriu e Lucas desceu. Dona Aurora sentiu as pernas bambearem. Ele estava diferente. Terno simples, bem ajustado. Nada de ostentação, mas a postura era outra. Ereta, firme. O cabelo bem penteado, o rosto menos abatido. Ele olhou ao redor, viu as pessoas parando para observar, viu o armazém, e então viu ela. Os olhos dele se encontraram. Lucas caminhou em direção ao armazém. Devagar, firme. Dona Aurora entrou atrás dele. Ainda em choque, seu Joaquim estava atrás do balcão, boca aberta. As 2 clientes na fila se afastaram sem saber o que fazer. Lucas parou no meio do armazém, olhou ao redor, procurou por ela com os olhos. Dona Aurora estava encostada na parede, segurando a bolsa com força. Ele caminhou até ela. O silêncio era absoluto. Ninguém respirava. Lucas parou na frente de Dona Aurora, olhou nos olhos dela e falou, baixo, mas firme. Dona Aurora, eu precisava lembrar que ainda existiam pessoas que enxergam alguém quando ele não tem nada para oferecer. Dona Aurora sentiu a garganta apertar. As palavras saíram antes que ela pensasse. Eu não te vi como um pedinte, eu te vi como gente, meu filho. Silêncio absoluto. Lucas fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, estavam úmidos. E por isso que eu tô aqui. Ele fez uma pausa. A senhora me deu uma rapadura todos os dias. Ele continuou. Sem perguntar, sem julgar.
quando todo mundo fingia que eu não existia. Seu Joaquim deu um passo à frente, mas Lucas nem olhou para ele. Eu passei por um período difícil, Dona Aurora, Lucas disse. Sou artista, e minhas economias acabaram. Fiquei um tempo sem ter para onde ir, precisava de um tempo longe para me reencontrar. Ele fez uma pausa. Naquele tempo, eu descobri quem realmente importa, e quem só estava perto por interesse. Dona Aurora sentiu os olhos arderem. Eu vim agradecer, Lucas disse. E vim também te mostrar que a sua bondade deu frutos. Ele acenou para o homem que o acompanhava, que entrou no armazém segurando uma pasta. Antes de entregar, o homem olhou para Dona Aurora e disse baixinho. A gente viu a senhora vindo aqui todo dia. Dona Aurora arregalou os olhos. O homem entregou a pasta. Dentro havia fotos de quadros, artigos de jornal e um contrato. Minha primeira exposição fez sucesso, Dona Aurora. E eu consegui uma bolsa para a Faculdade de Artes. Agora tenho como ajudar. Lucas abriu o contrato. Aqui está. Uma oferta para a senhora morar num lugar mais confortável, com todas as despesas pagas, e com a certeza de que nunca mais vai passar necessidade. É o mínimo que posso fazer para retribuir sua bondade. Dona Aurora pegou o contrato com as mãos tremendo, abriu, leu rapidamente. Não era mentira. Ela ergueu o olhar, sem acreditar. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Lucas respondeu. Pense com calma. Qualquer decisão que a senhora tomar, eu vou respeitar. Ele deu um passo para trás, olhou ao redor, viu seu Joaquim parado no balcão, pálido. Viu as mulheres que sempre cochichavam, agora mudas. Viu o vilarejo inteiro que tinha virado as costas para ele, mas não disse nada. Apenas olhou. Então se virou para Dona Aurora. A senhora me tratou como gente quando eu não tinha nada. Eu não esqueço isso. E saiu. O carro arrancou e foi embora. Dona Aurora ficou parada, segurando a pasta, sentindo o mundo girar. As mulheres ao redor explodiram em sussurros. Ele é rico, a Dona Aurora sabia? Não acredito. Seu Joaquim voltou para trás do balcão, vermelho, sem saber onde enfiar a cara. Dona Aurora guardou a pasta na bolsa, saiu do armazém, sem olhar para ninguém. Andou até o banco da praça, sentou-se, abriu a pasta de novo, leu cada palavra, cada número. Era real. No caminho para casa, ela ficou olhando pela janela. A rua passando, a vida seguindo. Mas dentro dela algo tinha mudado. Não era só o dinheiro. Não era só o reconhecimento. Era a confirmação de algo que ela sempre soube, mas que o mundo tentava fazer ela esquecer. Fazer o certo vale a pena. Mesmo quando dói, mesmo quando ninguém entende. Mesmo quando você está sozinha. Quando chegou em casa, abriu a pasta de novo. Leu. As lágrimas, finalmente, desceram. Não eram de tristeza, mas de uma paz profunda. Ela tinha feito a escolha certa, e agora ia começar de novo. Uma vida com mais tranquilidade e respeito. Naquela noite, ela deitou na cama, olhou para o teto. Pensou em Lucas, no jeito que ele entrou naquele armazém. Na dignidade que ele carregava mesmo depois de tudo. Ela tinha feito a escolha certa. 3 meses depois, Dona Aurora acordou às 8 da manhã. Tomou seu café com calma. O sol entrava pela janela de sua nova casa, mais clara, mais arejada, no mesmo vilarejo, mas agora com um pequeno jardim reformado. Seu Joaquim estava mudando. Um sábado, quando ela foi ao armazém, ele ofereceu um café. Dona Aurora, preciso te dizer, eu errei. Errei muito, com o Lucas e com a senhora. Eu fui cego. Dona Aurora apenas sorriu. A gente aprende todo dia, seu Joaquim. Ela pediu sua rapadura, e ao sair, viu um menino parado na porta, olhando um doce na vitrine. Seu Joaquim, que estava atrás dela, chamou o menino. Ei, garoto, vem cá, leva esse doce para você, é por conta da casa.
O menino arregalou os olhos feliz. Dona Aurora sorriu. Uma paz inundando seu peito. Aquele gesto, antes impensável para seu Joaquim, agora era uma realidade. Lucas tinha mudado a vida dela. Ela tinha mudado a vida de Lucas. E agora seu Joaquim estava mudando também. O ciclo da bondade continuava. No caminho para casa, ela passou por vizinhas que antes fofocavam. Elas sorriram, acenaram. Uma delas disse: "Bom dia, Dona Aurora. A senhora é uma inspiração." Dona Aurora apenas acenou. Em casa, sentou-se na varanda, olhando para o vilarejo. A vida não muda com um grande gesto, mas com uma escolha pequena, repetida todos os dias. Dona Aurora não tinha dinheiro sobrando, não tinha estabilidade, não tinha garantia de nada. Ela só tinha caráter. E quando o mundo inteiro fingiu que não viu, ela viu. E quando era mais fácil se calar, ela agiu. No fim, não foi só o conforto que voltou para ela, foi o respeito de todos, foi a paz na alma, foi a certeza de que fazer o certo nunca é perda, mesmo quando parece. Escreve aqui nos comentários, você teria ajudado ou teria passado direto? Quero saber sua opinião e se essa história te fez pensar, sentir ou lembrar de alguém, deixa o like, porque às vezes o mundo muda assim. Quando alguém decide não ser indiferente.